Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Então, a gente vai dar continuidade ao nosso capítulo que fala sobre os africanos escravizados, que é o capítulo 4. Então, a gente vai falar do mercado dos africanos escravizados, como que era a escravidão negra e como que se dava, aliás, como que se dava não, que se fazia é, as negociações para vender os africanos escravizados. Então, nesse primeiro momento, a gente vai entender aqui, primeiro, a troca de mão de obra indígena pela negra africana. O sucesso da lavoura canavieira passou a exigir cada vez mais mão de obra, assim os senhores de engenho começaram a importar escravos negros da África para o Brasil. Então, por que a mão de obra indígena é substituída pela mão de obra africana? Por duas razões. Uma, que os índios eram rebeldes e se recusavam a trabalhar e eram protegidos pelos jesuítas. E dois, que o negro africano era mais forte, obediente e acostumado ao trabalho pesado na agricultura. Então, porém, a realidade era outra. O tráfico de negros era um comércio muito lucrativo para a burguesia comerciante, para o governo e principalmente para a igreja, que lucrava ao batizar o escravo antes do embarque no Brasil. Então, no Brasil, os portugueses eles preparavam os africanos antes de colocá-lo à venda dos mercados escravizados. Eles passavam óleo de palmeira no corpo dos escravizados para deixar a pele brilhante. Eles acreditavam que isso dava um aspecto mais saudável depois os africanos eram expostos. E assim, antes do embarque dos negros, eles eram batizados pela igreja, que muito lucrava, pois ganhava por cabeça que batizava. Após 2 ou 3 meses de viagem, chegavam ao seu destino. É claro que os que sobreviviam ao horror da viagem. Então, ao desembarcar, eram levados para o chamado mercado de escravos, onde seriam negociados e comprados pelos senhores de engenho. O preço da venda ele variava de acordo com o gênero, a idade, as condições físicas e a origem do escravizado. Então, os negros ficavam à espera dos compradores como se fossem mercadorias e chamados de peça. Então, essas mercadorias, esses preços, eles ficavam como mercadoria porque muitas das vezes eles tentavam fugas ou até mesmo se revoltavam. Por isso, o chamado mercado de escravos. Então, nessa imagem aqui vocês podem ver os africanos sendo examinados por possíveis compradores. Por quê? Porque os homens e as mulheres que foram trazidos para cá, para o Brasil, eles eram avaliados de acordo com o gênero, a idade e as condições físicas. Os compradores, às vezes, eles prefeririam homens jovens e saudáveis. Só que eles também evitavam adquirir muitas pessoas de uma mesma comunidade. Eles tinham receio de que organizassem revoltas e fugas. Então, o comércio de escravo era um comércio muito amplo. Ele era exibido em feiras e os escravos eram vendidos como mercadoria, ou então até mesmo através da força de trabalho. Por quê? Porque esses escravos eles eram taxados como parecido como objetos, entendeu? Então, eles sendo colocados como objetos, o preço de venda variava. A situação lá era muito semelhante a uma escravidão, entendeu? Apesar de diversas características, a maioria desses escravos, desses homens e mulheres, eram bantos e eles viviam na região onde hoje estão localizados os países da Angola e Moçambique. Então, nesse momento, antes das diversidades que eles escolhem por gênero, por cor, por raça, até mesmo homem ou mulher, esses grupos, na qual esses povos africanos, eles tinham características, principalmente características econômicas. Por quê? Porque eles dominavam a metalúrgica e a agricultura, confeccionavam ferramentas e utensílios domésticos, para assim conseguirem se sobressair diante dos seus senhores. Então, assim, acreditava-se também que esses índios, sendo mercadoria livremente alienável, ele se tornava objeto de todos os tipos de transações correntes nas relações mercantis, principalmente pelo direito de propriedades que eles têm.
Porque o que acontecia? O senhor alugava os escravos, podia emprestá-los, vendê-los, doá-los ou até transmiti-los por herança ou legado, constituindo também, penhorando eles ou até hipotecando, exercendo todos os direitos legítimos e verdadeiros sobre esses escravos. Aqui nessa imagem vocês estão vendo como eram capturados os escravos naquela época. Eles eram amordaçados com correntes e eram levados de voltas para a casa do seu dono, ou seja, para as fazendas dos seus senhores. Então, nessa imagem aqui a gente tem um anúncio da venda de uma escrava. Olhem só como é que eles anunciavam. Vende-se um preto, perfeito cozinheiro, para tratar na mesma casa. Escrava, vende-se uma mulata de 38 anos com um filho de 3 anos de cor clara e compra-se uma negrinha de 10 a 12 anos para tratar a rua Quitanda, número 20. Então, eles faziam, ou vendiam, ou então faziam trocas. Aqui nessa imagem aqui, vocês estão vendo que é publicado na Biblioteca Nacional, na revista de História. Vende-se, gente, o comércio de escravos